Olá, pessoal. Mais uma aula, então, de elementos de máquinas. Vamos dar continuidade ao conteúdo, né? O último conteúdo nosso, então, foi sobre engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então, foi passado um exercício avaliativo, vocês devem fazer, enviar por e-mail, como está recomendado lá no Google Class, certo? O próximo assunto nosso, então, aproveitando, né? A gente falou sobre engrenagens cilíndricas de dente reto, a gente vai falar sobre engrenagens cilíndricas helicoidais, com dentes helicoidais, tá? Então vamos usar a mesma literatura que foi disponibilizada, o livro de Sarkis, Elementos de Máquina, você tem PDF, enviei, está publicado lá. Tá? Então nós vimos o capítulo de número 6, engrenagens cilíndricas de dente reto, e agora a gente vai ver aqui o capítulo de número 7. Deixa eu pegar a pessoa aqui. Capítulo de número 7, que está aqui embaixo. PDF 6 a gente viu, né? Fizemos o exercício. E agora o capítulo 7, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, começa então na página 131 do livro. Certo? Então, vamos passar lá. No PDF, a página 122, tá? Aqui, ó. Capítulo 7, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Certo? Muito do conteúdo é similar, né? Então é parecido, mas não é igual. Então por isso deve-se fazer a explicação e análise, tá? Vou fechar aqui a minha parte do vídeo e a gente vai acompanhar aqui no próprio livro, tá? Fazendo os comentários. Então, inicialmente é apresentado o que? A geometria, aqui, deixa eu aumentar um pouco, da engrenagem, e o que diferencia em termos geométricos, né? É que, veja, o dente está inclinado. Olha, eu separei até aqui o slide que eu já falei então sobre as características das engrenagens. Aqui a gente vai falar sobre o dimensionamento. Eu já falei aí sobre algumas características e aplicações das engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então ela tem esse aspecto aqui, né? O dente helicoidal, inclinado, né? E ela vem para suprir algumas deficiências das engrenagens de dente reto. Quais são essas deficiências? A engrenagem de dente reto é ruidosa, né? É muito barulhenta. Então, a dente helicoidal, elas são mais silenciosas. Tá? Ela tem um ajuste melhor, isso também permite maiores rotações, maiores torques, né? Maiores potências. E também permite algum nível de inclinação aí. Tá? Então, os eixos normalmente são paralelos, mas depois a gente vai falar das engrenagens cônicas. Essas daqui são retas, tá? Então, ela é muito utilizada aí. Em contrapartida, vai exigir maior rigor de fabricação e acaba tendo maior custo. Então a gente vai falar aqui de características geométricas e dimensionamento. Então, uma das principais diferenças é o ângulo de hélice, que é essa inclinação aqui, tá? Dado por essa letra beta. Então, vamos descer aqui. Inicialmente tem o quadro, né? Se eu for fazer um projeto então de engrenagem, eu devo determinar todas essas características geométricas, assim como na engrenagem de dente reto. Então, você observou que no exercício de engrenagem de dente reto se focou em dois aspectos, né? A resistência ao desgaste, da pressão no dente e a resistência à flexão do dente, né?
que aqui também vai ser a mesma coisa, mas não foram feitos todos os cálculos de todas as características geométricas detalhadas, que é o que esse quadro apresenta, que a gente já viu lá na engrenagem cinítica de dente reto. Tá? Contudo, aqui tem algumas diferenças em relação à engrenagem de dente reto, já que ela geometricamente é diferente. Né? Por exemplo, o módulo. Então, aqui nós temos dois tipos de módulo. O módulo normal e o módulo frontal. Tá? Porque, então, como é inclinado esse dente, então ele vai apresentar módulos diferentes em relação à posição da engrenagem. O ponto que eu estou avaliando, por exemplo, aqui. Ó. Então, o módulo normal, normalmente é no meio aqui, ó, bem no meio, né? Essa linha. E o frontal, então, como ela é inclinada, aqui vai ser diferente do no meio. Essa questão aí. Certo? Passo também, então, demos dois passos, ó. Frontal e o normal. O que mais é importante aqui? Então, num projeto de engrenagem, tudo isso aqui deveria ter sido calculado. Lá a gente só está avaliando mais a parte de resistência dessa peça. Né? Então, por que tem que ser dimensionado todas essas características geométricas? Porque isso vai garantir o ajuste do mecanismo, né? O ajuste do sistema de transmissão, tá? Que tem tolerâncias muito pequenas realmente. Então, tudo deve ser minuciosamente calculado. Se fosse o caso, a gente está desenvolvendo um projeto aí. Ângulo de pressão. Então, aqui, ó, veja que, em relação a ângulo, nós temos alguns ângulos aqui. Primeiro, aquele ângulo de hélice. Esse ângulo indica a inclinação. Tá? Aí, ângulo de inclinação, hélice. Aí, ângulo de pressão. Nós vimos que lá na engrenagem dente reto tem um ângulo de pressão, 20 graus, né? Aqui nós temos dois ângulos de pressão. O normal, no centro, e o frontal. Tá? Então, veja aí que eu tenho aqui três ângulos, né? O de inclinação do dente, o de pressão, esse de pressão que dá aquela característica da força radial, né? Que a gente vai calcular aqui também, só que aqui a gente vai utilizar o ângulo de pressão frontal, não o normal, como é de 20 graus aqui utilizado lá na engrenagem dente reta. Aqui a gente vai usar o frontal. Distância de centro, outra característica importante aí, ó. E é dado pelo ângulo frontal, pelo módulo frontal, né? Então, e a quantidade de dentes. Então, o módulo frontal ele é mais importante aqui do que o normal, do que o módulo normal das engrenagens dente reto. Que mais? E aqui o cálculo de todos os diâmetros, né? Que é similar lá, então, são os mesmos da dente reto. Tá? Então, vamos começar aqui o dimensionamento. Então, o primeiro é aquele bem parecido, aí vou aumentar aqui um pouco, que é do desgaste, né? Da pressão nos dentes. A equação é parecida, mas não é igual. Não é igual, tá? Então, veja lá, o que ela tem? O volume, né? Que é a largura e o diâmetro, certo? Diâmetro ao quadrado, então isso vai dar um volume, certo? Um 0,2 aqui. E aqui temos um fator. Esse fator é um fator de características elásticas, tá? Do par, certo? Aqui, então, tem uma legenda. Veja que tem uma legenda de toda da equação, tá? Então, o fator de características elásticas, o torque, que nós já conhecemos, a pressão admissível, que é calculada igual, é calculada no dente reto.
Aí aqui nós temos um fator que é de correção da hélice. É diferente, então. Aqui nós temos o ângulo de hélice e o fator de correção da hélice que vai utilizar o ângulo de hélice. E a relação de transmissão I, que é obtida de várias formas, nós vimos. Já é o mesmo igual, tá? Relação de transmissão. Então, veja que é uma continuidade dos assuntos e muitos aspectos têm relação com dentes retos e com o movimento circular também, que se aplica aqui toda aquela teoria. E aqui é mais ou menos 1, aí lembra, né, que mais é para externa nessa configuração e menos se você está dimensionando uma engrenagem interna. Tá? E aqui, ó, tem todos a legenda, né? Largura, diâmetro, esse fator de características elásticas, relação de transmissão, pressão admissível de contato, fator de correção da hélice. Tá? Então, o fator de correção da hélice é dado nessa tabela aqui. Ó. Então, o que nós precisamos para ter esse valor? Nós precisamos do ângulo de hélice. Tendo o ângulo de hélice, por exemplo, a 45 graus de ângulo de hélice, eu tenho um fator de correção de 1,71. Que aí eu devo aplicar, então, aqui, ó, na fórmula. Certo? Então, aqui é o primeiro critério de pressão. Certo? E aí, ó, então, nesse aspecto, elas são similares, que é o cálculo de resistência em relação a esses dois critérios, desgaste e flexão dos dentes. Então, aqui é o segundo, ó, a segunda equação. É muito parecida também, mas não é igual. Tá? Então, o que temos aqui? Nesse cálculo, eu vou determinar a tensão máxima aplicada. Lembra lá, mesmo critério, mesma situação. Eu devo calcular a tensão aplicada e comparar com a tensão do material. Então, a tensão aplicada tem que ser menor do que a tensão do material, admissível do material, certo? Então, isso aqui já falei, expliquei detalhadamente, né? Lá na dente reta. O que temos aqui, então? A força tangencial, que é aquela mesma do movimento circular, nós já conhecemos. O fator de forma, tá? Que tem a ver com o quê? Esse aqui é igual, né? Tem a ver com os dentes da engrenagem, a quantidade de dentes que a engrenagem tem. Tem uma tabela, a tabela é a mesma que vai ser usada, só que, como os dentes são inclinados aqui, vai ser utilizado a quantidade de dentes equivalente, que aí vai pegar essa quantidade de dentes aí e fazer um cálculo com ele para determinar. Tá? A gente vai ver mais embaixo aí com detalhe. O B é a largura da engrenagem, módulo normal. O E é um fator de carga, né? Então isso é diferente da engrenagem dente reta, né? Nessa equação. E o fator de carga vai variar entre 0,80 e 1,5. Tá? E, por fim, aqui o fator de correção de hélice, que é diferente desse. Tá? Então, isso aqui também é um fator de correção de hélice, só que é para resistência à pressão. Né? Esse aqui, ó, é o R, né? Essa letra aqui que eu não lembro, grega. E o Rzinho do lado, que é o fator de correção de hélice, mais para flexão, né? Para resistência à flexão. Então, tem um outro cálculozinho que vai ser feito embaixo. Então, aqui já apresenta, olha, embaixo, fator de carga, algumas opções. Então, vai de 0,80 a 1,5. Aí ele coloca aqui, ó, serviços pesados, 0,8. Serviços normais, 1. Serviços leves, 1,5. Então, a pior condição é o 0,8. Né? Por quê? Observe que ele está aqui embaixo, o fator de carga, e
Quanto menor ele for, maior vai ser a tensão aplicada. Tá? Quanto maior a tensão aplicada, mais crítica é a situação. Mais resistente eu teria que ter um material aqui. Então, aqui, ó, esse fator de serviço aqui pode ser determinado também dessa forma. Tá? Então, a tabela é lá da página 103, essa tabela aqui é da engrenagem cilíndrica de dente reto. Certo? Tem que ir lá em cima, então, para ver essa tabela. E aí pode também calcular dessa forma. Tá? É uma outra forma aí de se calcular. E aqui, ó, o fator de correção da hélice para a resistência à flexão, que é esse aqui. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o ângulo também, de novo, novamente, né, o ângulo de inclinação da hélice. A partir do momento que eu identifiquei esse ângulo, que deve ser calculado, a gente vai calcular embaixo, vou mostrar o cálculo. E aí eu determino esse fator de correção que vai ser utilizado na resistência à flexão. Então, o fator de correção são diferentes do critério de resistência a desgaste para o critério de flexão. Tá? Então, são tabelas diferentes. Veja que esse aqui é da resistência, né? O E. E essa daqui de cima é da pressão. Tá? Então, por exemplo, 45 graus aqui é 1,71, né? 45 graus aqui é 1,36, nessa faixa. Tá? Fator de características elásticas, F. Tá? Então, a gente viu o fator o Fzinho lá, minúsculo, né? Na equação aqui de primeira. Ó, esse F aqui, ó, tá ao quadrado. Fator de características elásticas do par. Então, eu tenho que ir nessa tabela aqui, ó. Qual o material, né? Sendo material aço, então o fator é 1512. Se for ferro fundido, aqui, ó, pião de aço e coroa de ferro fundido, aí o valor muda. Tá? Se os dois forem de ferro fundido, fofo é ferro fundido, tá? Ele é chamado dessa forma também. E aí muda-se o valor aqui, certo? Então, vão tentando só entender, não precisa decorar nada agora, tá? Porque é muita informação. Então, o que você tem que tentar fazer é só entender o uso de cada item aí que você vai aplicar em duas equações, certo? Quem fez o exercício do dente reto vai entender com maior facilidade. E aí o critério de desgaste. Eu vou parar aqui nesse ponto, tá? Porque já está com quase 20 minutos. Aqui vai seguir uma explicação, porque a gente vai iniciar o procedimento para dimensionar a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Então, o procedimento a seguir vai ser esse aqui no exercício. Essas informações iniciais foram uma introdução para a gente ter uma visão geral do que deve ser dimensionado. Então, dando uma conclusão aqui, são 3 aspectos, igual a dente reto. Geométricos, que seriam todas essas características, que nos exercícios didáticos não está sendo pedido, só algumas, né? Mas que se você fosse fazer um projeto, tem que calcular tudo isso aqui. Que não é nada difícil, as equações estão todas aqui, é bem simples, né? Apesar de os principais aspectos geométricos estão sendo calculados no exercício para poder dimensionar
a resistência dela a esses dois outros aspectos que são os dois outros pontos, que é o critério de desgaste, através dessa equação, e o critério de resistência à flexão, através dessa equação e dessa comparação com o material. Certo? Então, eu vou parar aqui nesse ponto e a gente volta em outro vídeo aí. Bons estudos e até o próximo.